Segunda, 17 de agosto. Otávio ficará cada vez mais preocupado com a presença de German na empacotadora. Ele saberá que se German continuar observando de perto o funcionamento do negócio, poderá descobrir as irregularidades que vêm sendo escondidas há muito tempo. Por isso, Otávio decidirá agir antes que seja tarde demais. Com um olhar frio e calculista, ele começará a pensar em uma maneira de transformar German no culpado de tudo. Esse homem está se metendo onde não deve, dirá Otávio, irritado. Se continuar investigando, vai acabar descobrindo coisas que não pode saber. Carmelo perceberá a tensão do patrão, mas evitará fazer perguntas. Otávio deixará claro que pretende preparar uma armadilha perfeita, capaz de colocar German em uma situação complicada e afastá-lo definitivamente da empacotadora. Enquanto isso, German continuará conquistando a confiança dos produtores. Em uma conversa séria com os trabalhadores, ele prometerá que as negociações poderão mudar para melhor. Vocês não precisam continuar dependendo de intermediários, explicará German. Podemos negociar diretamente. Dessa forma, vocês vão receber um valor mais justo pelo trabalho de vocês. Os produtores ficarão animados com a possibilidade. Muitos verão em German uma oportunidade de finalmente escapar das condições impostas por Otávio. E justamente por isso o fazendeiro ficará ainda mais ameaçado. Em outro ponto da história, Isabela continuará completamente envolvida em seus próprios planos. Ela acreditará que poderá usar Rafael para conseguir dinheiro e depois desaparecer ao lado de Roberto. Sem demonstrar qualquer culpa, ela imaginará o futuro que deseja. Quando eu conseguir o dinheiro, ninguém vai poder nos impedir, dirá Isabela para Roberto. Roberto ficará inquieto. Você precisa tomar cuidado. Rafael não é bobo. Eu sei exatamente o que estou fazendo e responderá ela. Primeiro eu garanto o dinheiro. Depois nós vamos embora daqui. Roberto ficará interessado, mas saberá que qualquer erro poderá destruir os dois. Pouco depois, ele descobrirá que Rafael terá retornado à região. A notícia o deixará imediatamente em alerta. Sem perder tempo, Roberto procurará Isabela. Rafael voltou. Ela ficará surpresa. Já? Está aqui. O filho do patrão está de volta. A informação fará Isabela perceber que seus planos precisarão ser acelerados. Roberto também decidirá conversar com Letícia e anunciará que pretende deixar a fazenda por algum tempo. Preciso resolver algumas coisas longe daqui, dirá ele. Letícia estranhará a decisão. Justamente agora? Roberto evitará explicar demais. É melhor assim. Letícia perceberá que existe algo estranho, mas não conseguirá descobrir o verdadeiro motivo da partida. Enquanto isso, Rafael estará seguindo seu próprio caminho. Carmelo o encontrará na estrada e imediatamente informará Otávio sobre o encontro. Ao descobrir onde o filho está, Otávio dará uma ordem direta. Traga Rafael de volta para a fazenda. Carmelo obedecerá. Mas Rafael estará determinado a encontrar Fernanda. Ele seguirá até a chácara Novo Amanhecer e chegará disposto a conversar com ela pessoalmente. Assim que aparecer, Gabriel se colocará no caminho. E você não vai falar com Fernanda. Rafael ficará irritado. Sai da minha frente, Gabriel. Ela não quer falar com você. Eu quero ouvir isso dela. Gabriel não permitirá que Rafael avance. Você já fez estrago demais. Rafael perderá a paciência. Você não sabe do que está falando. A discussão rapidamente ficará mais intensa. Os dois começarão a trocar empurrões e acabarão entrando em uma briga. De longe, Fernanda observará tudo. Ela ficará paralisada ao ver Rafael. A presença dele fará com que lembranças dolorosas voltem com força. Gabriel continuará tentando afastá-lo. Vai embora daqui. Eu só quero falar com ela. Fernanda assistirá a cena em silêncio, tomada pela raiva, pelo medo e pela lembrança da pior noite de sua vida. Naquele mesmo momento, Miriam e Luiz estarão se preparando para sair e passar algum tempo pescando. O clima parecerá tranquilo até receberem uma notícia inesperada. Fernanda acredita ter finalmente encontrado o responsável pela morte de Santiago. Os dois mudarão os planos imediatamente. Nós vamos voltar agora, decidirá Luiz. Miriam ficará preocupada. Fernanda pode fazer alguma loucura. Eles retornarão rapidamente para a chácara. Joana, porém, terá dificuldade para aceitar a acusação. Quando Fernanda afirmar que Rafael é o homem que destruiu sua vida, Joana ficará chocada. Rafael? Você tem certeza? Fernanda se sentirá profundamente traída. Você não acredita em mim? Não é isso. Então o que é? Joana tentará explicar. Eu só não consigo acreditar que Rafael seria capaz de uma coisa dessas. As palavras atingirão Fernanda em cheio. Depois de tudo que eu passei, você ainda duvida de mim? Joana ficará sem reação.
Fernanda se afastará, magoada e cada vez mais dominada pela revolta. Enquanto isso, Júlia continuará manipulando a própria filha para garantir que Rafael permaneça próximo da família. Ela orientará Isabela a demonstrar apoio. Você precisa fazer Rafael acreditar que sempre estará ao lado dele, dirá Júlia. Isabela seguirá as instruções. Quando encontrar Rafael, ela se mostrará compreensiva. Não importa o que aconteça, você sempre poderá contar comigo. Rafael agradecerá sem imaginar os verdadeiros interesses por trás daquela demonstração de carinho. Mais tarde, ele decidirá cavalgar até o rio. Será justamente ali que o destino colocará Rafael e Fernanda frente a frente. Assim que Fernanda o enxergar chegando a cavalo, o mundo ao redor parecerá desaparecer. Ela se lembrará da noite em que Santiago será tirado de sua vida e de tudo que sofrerá. As imagens voltarão uma após outra. A raiva aumentará. O medo se misturará com o desejo de vingança. Fernanda olhará para Rafael acreditando estar diante do homem que arruinou sua vida. Ao mesmo tempo, Letícia ficará tomada por uma sensação ruim. Sem saber explicar o motivo, ela começará a chorar. Meu filho está em perigo. Quem estiver por perto tentará acalmá-la. Não diga isso. Mas Letícia não conseguirá controlar a angústia. Eu estou sentindo. Alguma coisa ruim vai acontecer com Rafael. E ela estará certa em temer. Fernanda se aproximará lentamente. Rafael perceberá a presença dela. Fernanda. Ela não responderá. Ele tentará dar um passo em sua direção. Eu só quero conversar. Fernanda levantará a arma. Rafael ficará assustado. O que você está fazendo? As mãos dela tremerão. Não chega perto de mim. Abaixe essa arma. Você acabou com a minha vida. Rafael ficará completamente confuso. Eu não fiz nada contra você. Fernanda não acreditará. Mentiroso. Rafael tentará insistir. Eu não sei o que fizeram você acreditar, mas eu não matei Santiago. As palavras não conseguirão atravessar a dor acumulada por Fernanda. Ela apontará diretamente para ele. Você vai pagar por tudo. E então Fernanda disparará. O tiro ecoará pela região. Rafael será atingido e cairá no chão inconsciente. Na casa de Joana, todos ouvirão o disparo. O silêncio será imediato. Joana ficará pálida. Esse tiro veio de perto. Luiz se levantará rapidamente. Fernanda. Todos perceberão o perigo. Eles sairão correndo para procurá-la. Enquanto isso, Otávio estará longe dali, completamente alheio ao drama envolvendo o próprio filho. Ele estará na cabana com Júlia. Os dois conversarão sobre Rafael e Isabela. Otávio deixará claro que o casamento entre eles atenderá perfeitamente aos interesses das famílias. Rafael precisa se casar com Isabela. Júlia concordará. É o melhor para todos nós. Otávio olhará para ela. Para nós principalmente. Os dois saberão que aquele casamento poderá fortalecer ainda mais seus planos. Ao mesmo tempo, na chácara, Joana, Luiz e os demais finalmente encontrarão Fernanda. O choque será enorme ao ver Rafael caído e gravemente ferido. Ah, meu Deus! Gritará Joana. Luiz correrá até ele. Rafael. Eles perceberão que ele ainda estará vivo. Precisamos levá-lo para receber atendimento agora. Fernanda continuará transtornada. Ela olhará para Rafael no chão e ainda acreditará que não terminou sua vingança. Quando tentar levantar novamente a arma, Joana perceberá. E Fernanda não. Fernanda apontará outra vez. Sai da frente. Joana correrá para impedir. Você já fez demais. Luiz também segurará Fernanda antes que ela consiga realizar outro disparo. Me solta. Não. Fernanda lutará para se libertar. Ele merece morrer. Joana encarará Fernanda desesperada. Escuta o que você está falando. Ele matou Santiago. Ele destruiu a minha vida. Joana respirará fundo e tentará fazê-la recuperar a razão. E se você estiver errada? Fernanda ficará em silêncio por alguns segundos. Joana continuará. Se Rafael morrer pelas suas mãos, você vai acabar se tornando exatamente aquilo que mais odeia. Fernanda ficará abalada. Não me compara com eles. Então não faça o que eles fariam. As palavras mexerão com ela, mas a raiva ainda continuará muito forte. Luiz também será firme. Você não tem provas de que Rafael é culpado. Fernanda olhará para ele com indignação. Você também não acredita em mim? Eu acredito na sua dor. Mas dor não é prova. Fernanda começará a chorar. Eu sei o que eu vi. Luiz responderá. E se alguém estiver manipulando você? E se Rafael não tiver feito nada? A dúvida começará a surgir, mesmo que Fernanda não queira aceitar. Enquanto Rafael será levado às pressas para receber atendimento médico, a situação ficará ainda mais perigosa. Ninguém saberá se ele conseguirá sobreviver ao ferimento.
Fernanda permanecerá abalada, percebendo que poderá ter cometido um erro irreversível. Joana ficará dividida entre ajudar Rafael e proteger Fernanda das consequências daquela atitude. Luiz perceberá que a arma poderá se transformar em uma prova contra ela. Por isso, ele decidirá se desfazer do objeto utilizado no ataque. Sem chamar atenção, Luiz pegará a arma e fará com que desapareça. Mas o disparo contra Rafael mudará tudo. Fernanda ficará ainda mais perto de descobrir a verdade sobre a noite que destruiu sua vida. Otávio continuará manipulando todos ao redor. Isabela tentará garantir o dinheiro de Rafael para fugir com Roberto. German entrará definitivamente na mira de Otávio. E Rafael ficará entre a vida e a morte depois de ser atacado justamente pela mulher por quem continuará sentindo algo muito forte. Terça, 18 de agosto. A tensão ficará ainda maior depois do disparo contra Rafael. Enquanto ele lutará pela própria vida no hospital, todos ao redor começarão a enfrentar as consequências do que aconteceu. E Fernanda continuará convencida de que fez justiça com as próprias mãos. Letícia ficará profundamente abalada. Além do medo de perder o filho, ela também se sentirá traída por Carmelo e deixará claro que a confiança entre eles terá chegado ao fim. Ao encontrar Carmelo, ela não esconderá a revolta. Eu nunca mais vou confiar em você. Carmelo tentará se explicar. Letícia, você precisa me ouvir. Não, eu já ouvi demais. Você sabia de tantas coisas e mesmo assim ficou calado. Ele perceberá que qualquer tentativa de justificativa poderá piorar ainda mais a situação. Letícia estará desesperada porque Rafael continuará internado e ninguém saberá ainda a gravidade real do ferimento. No hospital, os médicos farão novos exames para descobrir exatamente onde a bala estará alojada. Um dos médicos explicará a situação com bastante cuidado. Precisamos localizar a bala antes de qualquer procedimento. Dependendo de onde ela estiver, a cirurgia poderá ser muito delicada. Letícia ficará angustiada. E meu filho vai ficar bem? O médico evitará dar falsas esperanças. Ainda não podemos garantir nada. A resposta deixará Letícia ainda mais desesperada. Enquanto Rafael continuará sendo preparado para os próximos procedimentos, Miriam e Luiz receberão uma notícia que aumentará ainda mais a preocupação. Os dois serão intimados a prestar depoimento no Ministério Público sobre tudo o que aconteceu. Miriam ficará tensa. Isso está ficando cada vez mais sério. Luiz concordará. Depois de um tiro, era impossível que ninguém começasse a investigar. Os dois saberão que terão de contar tudo o que presenciarem. Fernanda, por outro lado, não demonstrará arrependimento. Quando conversar com Miriam e Luiz, ela continuará afirmando que Rafael terá merecido ser baleado. Eu faria tudo de novo, dirá Fernanda, ainda tomada pela raiva. Miriam ficará preocupada. E Fernanda não fala assim. Por quê? Porque agora todo mundo está com pena dele. Luiz tentará fazê-la pensar. Uma coisa é acreditar que ele seja culpado. Outra coisa é tentar matar alguém sem ter certeza. Fernanda ficará irritada. Eu tenho certeza. Luiz responderá. Você acredita que tem certeza. Fernanda perceberá a diferença naquelas palavras, mas se recusará a aceitar qualquer dúvida. Nesse mesmo dia, ela também receberá a visita de dois pequenos produtores. Eles estarão animados com a possibilidade de mudar a maneira como negociam seus animais. Nós decidimos vender nosso gado para German, dirá um deles. Fernanda ficará surpresa. Vocês têm certeza? E temos. Se ele cumprir o que prometeu, vai ser melhor para todos nós. O segundo produtor concordará. Estamos cansados de perder dinheiro por causa dos intermediários. Fernanda verá naquela decisão uma oportunidade de enfrentar o poder da empacotadora. Ela apoiará a mudança. Mas essa escolha terá consequências. Pouco tempo depois, Fernanda receberá uma ameaça de alguém ligado à empacotadora. A mensagem será clara o suficiente para mostrar que existe alguém acompanhando seus passos. Fernanda ficará séria ao perceber que a situação deixou de ser apenas comercial. Miriam perceberá sua expressão. O que aconteceu? Fernanda mostrará a ameaça. Eles estão tentando me assustar. Luiz ficará preocupado. Você precisa levar isso a sério. Fernanda responderá imediatamente. Eu não vou voltar atrás. A decisão dela poderá colocar toda a chácara em perigo. Enquanto isso, no hospital, Letícia receberá uma notícia ainda mais assustadora. O médico explicará que a bala estará em uma região muito delicada. Precisamos fazer uma cirurgia. Letícia sentirá as pernas fraquejarem. E qual é o risco? O médico respirará fundo antes de responder. Se retirarmos a bala, existe a possibilidade de Rafael ficar paralítico. Letícia ficará completamente arrasada. Paralítico? É um risco real.
Ela começará a chorar. Não, meu filho não. O médico tentará tranquilizá-la. Também existe o risco de deixar a bala onde está. Precisamos tomar a melhor decisão possível. Letícia perceberá que qualquer escolha poderá mudar para sempre a vida de Rafael. Desesperada, ela tentará falar com Otávio. Ligará várias vezes para o marido. Atende, Otávio. Nada. Ela deixará uma mensagem. Rafael está no hospital. É grave. Me liga assim que ouvir isso. Minutos depois, tentará novamente. Mais uma vez, nenhuma resposta. O que Letícia não saberá é que Otávio estará muito longe do hospital e ocupado com Júlia na cabana. Carmelo, porém, descobrirá o que aconteceu e irá imediatamente procurar o patrão. Ele chegará transtornado. Otávio estranhará. O que aconteceu? Carmelo respirará fundo. É o Rafael. Otávio ficará sério. O que tem meu filho? Atiraram nele. A expressão de Otávio mudará completamente. O quê? Júlia também ficará surpresa. Carmelo continuará. Encontraram Rafael ferido. Ele está no hospital. Otávio ficará furioso. Quem fez isso? Ainda não sabemos. A partir daquele momento, tudo que Otávio estará planejando ficará em segundo plano. Ele só conseguirá pensar em encontrar o responsável. Júlia, porém, enxergará a tragédia de outra maneira. Enquanto Otávio ficará dominado pela raiva, ela perceberá imediatamente como poderá usar o atentado contra Rafael a favor de Isabela. Ao encontrar a filha, Júlia irá direto ao ponto. Essa é a sua oportunidade. Isabela ficará sem entender. Oportunidade de quê? De mostrar ao Rafael o quanto você se importa com ele. Isabela ficará surpresa com a frieza da mãe. Ele acabou de levar um tiro. Exatamente por isso. Júlia explicará que Rafael estará fragilizado e precisará de alguém ao lado dele. Você vai ficar perto dele. Vai demonstrar preocupação. Vai cuidar dele. Isabela fará uma careta. Eu não vou passar os meus dias cuidando de homem doente. Júlia ficará irritada. Você vai fazer o que for necessário. Isabela perderá a paciência. E se ele não voltar a andar? Júlia ficará séria. O que você quer dizer? Eu não estou disposta a cuidar de um aleijado. Júlia ficará chocada com a filha, mas não pelo motivo esperado. Ela estará preocupada apenas com seus planos. Você vai se casar com Rafael. Isabela abrirá os olhos. Mesmo se ele ficar paralítico? Aconteça o que acontecer. Isabela perceberá que a mãe não aceitará uma recusa. Você está falando sério? Nunca falei tão sério. Para Júlia, o casamento continuará sendo importante demais para ser abandonado. Enquanto mãe e filha discutirem o futuro de Rafael como se ele fosse apenas parte de um negócio, Fernanda enfrentará um conflito completamente diferente. Joana voltará a conversar com ela. Fernanda continuará tentando demonstrar que não sente qualquer arrependimento. Ele mereceu. Joana observará a amiga em silêncio. Você pode repetir isso quantas vezes quiser. Fernanda ficará incomodada. O que você quer dizer? Joana se aproximará. Que você ainda ama Rafael. Fernanda ficará imediatamente irritada. Não fala besteira. Eu conheço você. Eu odeio aquele homem. Joana balançará a cabeça. Não. Você odeia o que acredita que ele fez. Fernanda ficará em silêncio. Joana continuará. Se você realmente não sentisse nada, não estaria sofrendo desse jeito. Fernanda tentará interrompê-la. Chega. Mas Joana insistirá. Você atirou nele porque está cheia de dor, raiva e confusão. Só que isso não apagou o que você sente. Fernanda ficará transtornada. Eu quero que ele pague. Então por que você está tão desesperada? Fernanda não conseguirá responder imediatamente. A acusação de Joana atingirá exatamente o sentimento que ela tenta esconder. Mesmo assim, Fernanda continuará resistindo. Se Rafael sobreviver, eu vou fazer ele sofrer. Joana ficará preocupada. Fernanda, eu vou atingir onde mais dói. Ela decidirá que caso Rafael escape da morte, sua vingança ainda não terá terminado. Fernanda começará a pensar em outra maneira de destruí-lo sem precisar usar uma arma. Enquanto isso, Rafael finalmente será levado para a cirurgia. Letícia aguardará do lado de fora completamente desesperada. Cada minuto parecerá uma eternidade. Ela caminhará de um lado para o outro. Meu Deus, protege meu filho. Depois de uma longa espera, o médico finalmente sairá da sala de cirurgia. Letícia correrá até ele. Doutor? Ele retirará a máscara. A cirurgia terminou. Letícia segurará a respiração. E meu filho? O médico dará a notícia que ela mais queria ouvir. Rafael sobreviveu. Letícia começará a chorar de alívio. Mas a preocupação ainda não terá acabado.
Os médicos precisarão acompanhar a recuperação para entender todas as consequências do ferimento e da cirurgia. Mesmo assim, saber que Rafael estará vivo devolverá um pouco de esperança. Quando Otávio descobrir que o filho terá sobrevivido, a preocupação rapidamente dará lugar à sede de vingança. Ele ficará obcecado em descobrir quem atirou. Otávio procurará Antônio e fará uma exigência. Eu quero saber quem fez isso. Antônio tentará manter a calma. Estamos tentando descobrir. Otávio se aproximará, ameaçador. Eu não quero tentativa. Antônio perceberá a fúria dele. E Otávio, você vai me entregar a pessoa que atirou no meu filho. E depois? Otávio não hesitará. Depois eu mesmo vou matar. Antônio ficará preocupado com a reação dele. Mas Otávio estará decidido. O mesmo homem que estará preparando armadilhas contra German e escondendo seus próprios crimes agora exigirá justiça com as próprias mãos. E o perigo aumentará ainda mais. Rafael sobreviverá, mas sua vida poderá nunca mais ser a mesma. Fernanda continuará acreditando que ele merece sofrer. Joana perceberá que, apesar de toda a raiva, Fernanda ainda estará apaixonada por ele. Júlia tentará transformar a tragédia em uma oportunidade para garantir o casamento de Isabela. E Otávio começará uma verdadeira caçada para descobrir quem puxou o gatilho contra seu filho. O problema será que quando ele descobrir que Fernanda será responsável, sua sede de vingança poderá provocar uma tragédia ainda maior. Quarta, 19 de agosto. Fernanda ficará ainda mais tomada pela certeza de que Rafael será o responsável pela morte de Santiago. Tudo acontecerá depois que ela descobrir uma informação que, para ela, parecerá confirmar todas as suas suspeitas. Ao saber que Letícia será a acionista majoritária da empacotadora, Fernanda começará a ligar os pontos de maneira perigosa. Então é por isso, dirá ela séria. Miriam perceberá imediatamente que Fernanda estará tirando suas próprias conclusões. O que você está pensando? Fernanda responderá sem hesitar. Rafael sempre esteve ligado a essa família. Agora eu descubro que a mãe dele controla a maior parte da empacotadora. Não pode ser coincidência. Miriam ficará preocupada. Fernanda, isso não prova que Rafael matou Santiago. Para mim prova muita coisa. Fernanda ficará ainda mais convencida de que Rafael terá participado de tudo que destruiu sua vida. Na cabeça dela, a ligação com a empacotadora reforçará a ideia de que ele terá motivos para proteger os interesses da própria família. Mas, enquanto Fernanda se afundará ainda mais nessa certeza, Luiz seguirá por um caminho completamente diferente. Ele continuará acreditando que alguma coisa não combina na acusação contra Rafael. Eu não consigo aceitar isso, dirá Luiz. Joana perguntará. Você ainda acha que ele é inocente? Eu não acho. Eu preciso descobrir. Luiz decidirá continuar investigando cada detalhe da noite em que Santiago foi assassinado. Ele lembrará das palavras de Fernanda, das pessoas envolvidas e das informações que surgirão aos poucos. Se Rafael for culpado, as provas vão aparecer. Mas se ele não for, alguém está usando essa história para esconder a verdade. Joana ficará inquieta. E Fernanda pode ter atirado num homem inocente. Luiz permanecerá sério. É justamente isso que me preocupa. Enquanto a investigação continuará, Júlia também começará a desconfiar de outro possível motivo para o atentado contra Rafael. Ela pensará imediatamente em Roberto e na traição de Isabela. Para Júlia, uma hipótese começará a ganhar força. Rafael poderá ter descoberto que Isabela o estará traindo e Roberto poderá ter tentado eliminá-lo. Júlia procurará a filha. Preciso saber uma coisa. Isabela perceberá o tom da mãe. O que foi agora? Rafael sabia sobre você e Roberto? Isabela ficará tensa. Não. Júlia estreitará os olhos. Tem certeza? Claro que tenho. Júlia não parecerá convencida. E se ele tiver descoberto? Isabela ficará nervosa. O que você está querendo dizer? Que talvez Roberto tenha tido motivo para querer Rafael morto. Isabela regalará os olhos. O Roberto não faria isso. Júlia responderá rapidamente. Você não sabe do que um homem desesperado é capaz. A dúvida ficará plantada. Isabela começará a pensar na possibilidade de Rafael ter descoberto sua infidelidade sem demonstrar nada. Mas ao mesmo tempo, ela saberá que não poderá abandonar o plano de se casar com ele. Na fazenda, Carmelo terá uma conversa inesperada com o próprio filho. Mais introspectivo, ele confessará que voltou a sentir algo que acreditava ter deixado para trás. Eu me apaixonei de novo. O filho ficará surpreso. Sério? Carmelo dará um sorriso triste. Sim. Então isso é uma coisa boa. Carmelo balançará a cabeça. Não dessa vez. Por quê? Ele ficará alguns segundos em silêncio antes de responder. Porque é um amor impossível.
o filho perceberá que existe uma história muito maior por trás daquela confissão. E ela sabe. Carmelo desviará o olhar. Talvez seja melhor que nunca saiba. A conversa deixará claro que Carmelo estará carregando sentimentos que poderão complicar ainda mais sua vida. No hospital, porém, a situação continuará dramática. Os médicos finalmente conseguirão realizar o procedimento necessário para retirar a bala do corpo de Rafael. Letícia aguardará desesperada do lado de fora. Cada minuto aumentará sua angústia. Quando o médico finalmente sair, ela correrá até ele. Conseguiram? Ele responderá: sim, a bala foi retirada. Letícia respirará aliviada por alguns segundos. Então ele está fora de perigo? O médico ficará sério. Ainda não. A esperança dela desaparecerá rapidamente. O estado dele continua muito grave. Letícia sentirá um aperto no peito. Mas ele vai sobreviver? Precisamos observar como o organismo dele vai reagir nas próximas horas. A resposta fará Letícia perceber que a luta de Rafael estará longe de acabar. Isabela decidirá ir até o hospital. Seguindo também os conselhos de Júlia, ela aproveitará o momento para tentar demonstrar que estará profundamente preocupada com Rafael. Ao entrar no quarto, verá Rafael imóvel. Ela se aproximará da cama. Rafael. Ele não responderá. Isabela segurará sua mão. Você precisa melhorar. Ela observará o rosto dele. Você é muito importante para mim. As palavras parecerão carinhosas. Mas o verdadeiro interesse de Isabela continuará misturado com os planos de sua mãe e com tudo que ela pretende conseguir através daquele casamento. Em outro momento, German terá uma conversa direta com Roberto. Ele perceberá que Roberto continuará preso ao sentimento que terá pela filha. German não dará espaço para falsas esperanças. Você precisa esquecer minha filha. Roberto ficará incomodado. E isso é problema meu. German responderá firmemente. Não quando você insiste numa coisa que não vai acontecer. Roberto ficará em silêncio. German continuará. Ela já tomou a decisão dela. Vai se casar com Rafael. A frase atingirá Roberto em cheio. Você tem certeza? Tenho. Roberto ficará abalado. Por mais que Isabela tenha feito promessas e alimentado planos de fuga, a possibilidade do casamento com Rafael continuará cada vez mais próxima. German perceberá a reação dele. Quanto antes você aceitar, melhor. Roberto, porém, não conseguirá simplesmente esquecer. Enquanto isso, David estará preocupado com Rafael. Ao conseguir falar com um amigo, fará uma pergunta que poderá revelar muito sobre seus sentimentos. Você quer voltar a ver Fernanda? Rafael ainda estará extremamente fraco. A pergunta, porém, despertará alguma reação. Pouco depois, ele começará a apresentar sinais de consciência. Seus olhos finalmente se abrirão. A mão se mexerá. Os médicos perceberão imediatamente a mudança. Rafael, consegue me ouvir? Ele não terá forças para falar normalmente. Mesmo assim, aquele pequeno movimento representará uma enorme esperança. Letícia ficará emocionada ao receber a notícia. Ele acordou? Está começando a reagir. Mas haverá algo ainda mais revelador. Durante os momentos em que Rafael permanecerá entre a consciência e o sono, ele repetirá um nome. Fernanda. Isabela estará próxima quando o médico perceber. Fernanda. O médico olhará para ela. Seu nome é Fernanda? Isabela ficará surpresa. Não. O médico estranhará. Ele vem repetindo esse nome várias vezes. Isabela ficará claramente desconfortável. Ela perceberá que mesmo gravemente ferido, Rafael continuará pensando justamente na mulher que atirou nele. A informação poderá despertar ciúmes e preocupação. Ao mesmo tempo, Otávio continuará planejando o futuro do filho sem imaginar que o coração dele estará em outro lugar. Ele deixará claro que deseja ver Rafael casado com Isabela assim que estiver recuperado. Quando Rafael sair daqui, esse casamento precisa acontecer. Júlia concordará. Otávio continuará. E depois disso os dois vão para a Itália. A ideia parecerá perfeita para ele. Distante dos conflitos da região, Rafael e Isabela poderiam começar uma nova vida e fortalecer os interesses das duas famílias. Mas Otávio não imaginará que Rafael estará repetindo o nome de Fernanda no hospital. David, por outro lado, saberá exatamente o que isso significa. Ele decidirá procurar Fernanda. Ao encontrá-la, irá direto ao assunto. Rafael reagiu. Fernanda ficará surpresa, apesar de tentar esconder. E daí? David perceberá a frieza forçada. Ele ouviu seu nome. Fernanda permanecerá imóvel. O que você quer dizer? Quando falaram de você, Rafael reagiu. Ela tentará demonstrar indiferença. E isso não muda nada. David continuará. Ele está muito mal. Você deveria ir vê-lo. Fernanda ficará irritada.
Depois de tudo, você quer que eu visite aquele homem? Eu quero que você veja com seus próprios olhos. Fernanda hesitará. David perceberá que Joana estava certa. Por trás de toda aquela raiva, ainda existirão sentimentos que Fernanda não conseguirá apagar. Ele pode ter muitas coisas para dizer, insistirá David. Fernanda não responderá imediatamente. Mas a maior reviravolta ainda estará por vir. Quinta, 20 de agosto. Letícia ficará cada vez mais desesperada ao perceber que Rafael continuará frágil e emocionalmente abalado. Mesmo depois de sobreviver à cirurgia e começar a reagir, ela sentirá que alguma coisa ainda estará faltando para que o filho encontre forças de verdade para lutar pela recuperação. E para Letícia, essa pessoa será Fernanda. Ao conversar com Otávio, ela deixará claro que estará disposta a fazer qualquer coisa. Se for preciso, eu mesma vou atrás dela. Otávio ficará sério. Você está falando de Fernanda? Estou. Ele reagirá com irritação. Depois de tudo o que aconteceu, Letícia não recuará. Se a presença dela ajudar Rafael a sobreviver, eu vou implorar para que ela venha. Otávio ficará em silêncio por alguns segundos. Por dentro, a ideia o incomodará profundamente. Ele não suportará imaginar Fernanda novamente perto do filho. Mesmo assim, entenderá que naquele momento, a recuperação de Rafael será mais importante. Está bem, dirá finalmente. Letícia ficará surpresa. Você vai permitir? Por enquanto. Otávio deixará claro que sua decisão terá limites. Se Fernanda puder ajudar Rafael a melhorar, ela vai poder se aproximar dele. Letícia respirará aliviada. Mas Otávio continuará. Só que no momento em que Rafael estiver fora de perigo, isso vai acabar. O que você pretende fazer? Otávio responderá friamente. Tudo o que for necessário para que ele esqueça essa mulher. A resposta mostrará que Otávio não terá mudado de opinião. Ele apenas estará adiando seus planos. Enquanto isso, Fernanda continuará sofrendo com a descoberta de que Rafael não será o assassino de Santiago. A fotografia mostrada por Pietro terá destruído a certeza que ela carregará por tanto tempo. Mesmo assim, Fernanda terá dificuldade em admitir que se enganou. Miriam perceberá sua luta interna. Você sabe que Rafael não fez aquilo. Fernanda baixará o olhar. Eu vi a fotografia. Então você precisa aceitar. Fernanda ficará em silêncio. A culpa continuará crescendo. Ela lembrará do momento em que apontará a arma contra Rafael. Lembrará do disparo. Lembrará dele caindo. E principalmente lembrará de quando tentará atirar novamente. Eu podia ter matado ele, dirá Fernanda em voz baixa. Miriam tentará confortá-la. Você estava convencida de que ele era culpado. Fernanda responderá. Isso não muda o que eu fiz. Ela ainda não conseguirá dizer claramente que estava errada, mas sua atitude começará a mudar. Sozinha, Fernanda rezará pela recuperação de Rafael. Por favor, deixe ele ficar bem. Aquele pedido revelará muito mais do que ela será capaz de admitir. O ódio começará a dar espaço para a culpa. E a culpa fará ressurgir sentimentos que Fernanda tentará sufocar. David perceberá tudo isso. Ao conversar com ela, decidirá ajudá-la. Você precisa ver Rafael. Fernanda ficará nervosa. Eu não sei se consigo. Você precisa. E se ele não quiser me ver? David responderá. Isso você só vai descobrir quando estiver na frente dele. Fernanda ficará pensativa. Eu tenho tanta coisa para dizer. David será firme. Então não perca mais tempo. Ele prometerá ajudá-la a entrar no hospital e encontrar Rafael. Enquanto isso, em outro ponto da trama, Ângela terá uma conversa importante com Roberto. Ela perceberá que ele estará desperdiçando seu potencial trabalhando apenas como peão. Você pode ser muito mais do que isso. Roberto ficará desconfiado. Mas como? Você é inteligente. Aprende rápido. Tem ambição. Ele dará um pequeno sorriso. Ambição nem sempre é uma coisa boa. Ângela responderá. Depende do que você faz com ela. Ela incentivará Roberto a pensar no próprio futuro. Você precisa investir em você. Não pode passar a vida inteira esperando que alguém decida seu destino. As palavras ficarão na cabeça dele. Roberto começará a imaginar possibilidades diferentes para sua vida. Mas seu maior problema continuará sendo Isabela. Enquanto Ângela tentará fazê-lo pensar em crescimento e futuro, Roberto continuará preso ao sentimento que terá por ela. No hospital, Rafael finalmente despertará completamente. O movimento será percebido pelos médicos. Letícia receberá a notícia e correrá até o quarto. E meu filho? Rafael abrirá os olhos lentamente. Ainda estará muito fraco. Otávio entrará logo atrás. Letícia segurará a mão dele. Você está aqui com a gente. Rafael tentará falar. Mãe. Letícia começará a chorar. Não fala muito.
Você precisa descansar. Ela então pegará o pingente com a cabeça de touro. Com muito cuidado, colocará novamente a joia no pescoço de Rafael. E isso pertence a você. Rafael tocará o pingente fracamente. Otávio observará a cena. Para todos eles, aquela joia terá um significado ligado à família. Mas Fernanda ainda não saberá toda a verdade sobre o objeto. Pouco depois, Isabela também aparecerá. Ela entrará no quarto tentando demonstrar preocupação. Rafael. Ele olhará para ela. Isabela se aproximará. Você não precisa se preocupar com nada. Eu vou cuidar de você. Rafael permanecerá sério. Isabela. Eu vou ficar ao seu lado durante toda a recuperação. Ele interromperá. Não. Ela ficará surpresa. Como assim? Rafael respirará com dificuldade. Eu já te falei. Isabela tentará sorrir. Você ainda está muito fraco. Depois nós conversamos. Mas Rafael insistirá. Eu não quero que você tenha ilusões. O rosto dela mudará. Rafael, eu não te amo mais. A frase será direta. Isabela ficará abalada. Você não sabe o que está dizendo. Eu sei. Ela tentará segurar a mão dele. Rafael afastará lentamente. Não quero que você pense que alguma coisa mudou só porque estou aqui. Isabela ficará humilhada. Depois de todas as orientações de Júlia para se aproximar e demonstrar carinho, Rafael voltará a deixar claro que não desejará aquele casamento. Do lado de fora, David continuará preparando Fernanda para o encontro. Antes que ela entre, porém, ele precisará revelar algo muito delicado. Tem uma coisa que você precisa saber. Fernanda ficará assustada. O quê? David hesitará. Rafael ainda não sabe. Não sabe o quê? Existe a possibilidade de ele não voltar a andar. Fernanda ficará sem reação. Como assim? Os médicos ainda não sabem quais serão as consequências. Os olhos dela se encherão de lágrimas. Ele pode ficar sem andar? David confirmará. Fernanda ficará arrasada. A culpa ficará ainda maior. E eu fiz isso com ele. David tentará interromper. Fernanda, eu atirei nele. Você precisa se controlar antes de entrar. Ela respirará fundo. Eu não sei se consigo olhar para ele. David responderá. Consegue. Fernanda enxugará as lágrimas e entrará. Assim que Rafael a enxergar, seu olhar mudará. Por alguns segundos, nenhum dos dois saberá o que dizer. Fernanda se aproximará lentamente. Rafael. Ele tentará sorrir. Você veio. Ela ficará ainda mais emocionada. Vim. Os olhos de Fernanda irão imediatamente para o pingente no pescoço dele. A cabeça de touro chamará sua atenção. Ela ficará paralisada. Rafael perceberá. O que foi? Fernanda se aproximará ainda mais. Esse pingente. Rafael tocará a joia. O que tem ele? Fernanda ficará transtornada. A imagem daquele objeto despertará lembranças dolorosas. Ela respirará fundo. Você sabe o que fez comigo? Rafael ficará confuso. Sei. Fernanda ficará surpresa com a resposta. Ele continuará. Eu devia ter contado antes. Ela não entenderá. Contado o quê? Rafael olhará para ela com tristeza. Que eu ia me casar. Fernanda ficará em silêncio. Rafael acreditará que ela estará falando sobre o sofrimento causado pelo relacionamento deles e pela decisão de se casar com Isabela. Eu sei que te machuquei. Fernanda continuará encarando o pingente. Não é disso que eu estou falando. Rafael franzirá a testa. Então do quê? Ela ficará muito perto de revelar tudo. Enquanto isso, Roberto receberá a notícia de que Rafael terá recuperado a consciência. Ao saber, ele ficará feliz. Ele acordou? A resposta será positiva. Roberto sentirá alívio genuíno. Apesar de todos os conflitos envolvendo Isabela, ele não desejará a morte de Rafael. A notícia também poderá aliviar qualquer suspeita de que Roberto teria tentado eliminá-lo. Mais tarde, Carmelo voltará a conversar com o filho. Ele perceberá que o rapaz continuará sofrendo por Isabela. Você precisa esquecer essa mulher. O filho ficará irritado. Não é tão fácil. Eu sei. Então por que fica repetindo isso? Carmelo suspirará. Porque sei o que acontece quando a gente insiste num amor impossível. A frase terá peso. O filho olhará para ele. Você está falando de você? Carmelo desviará o olhar. Estou falando de você. Mas ficará claro que também estará falando de sua própria história. O filho será sincero. Eu não consigo esquecer Isabela. Carmelo responderá. Então vai continuar sofrendo. Talvez. Você merece alguém que escolha você. Mesmo assim, o rapaz continuará convencido de que não conseguirá arrancar Isabela do coração. No hospital, Fernanda e Rafael continuarão frente a frente. Ela saberá que chegou o momento de contar a verdade. Fernanda respirará fundo. Rafael, eu preciso te dizer uma coisa.
Ele observará seu nervosismo. Pode falar sobre o que aconteceu com você. Rafael tentará interromper. Fernanda não precisa. Ela ficará surpresa. O precisa sim. Eu não quero que você fique pensando nisso agora. Fernanda insistirá. Mas você não entende. Ela estará prestes a confessar que será responsável pelos disparos. Fui eu que. Antes que consiga terminar, Rafael a interromperá. O que importa é que você está aqui. Fernanda ficará sem palavras. A culpa ficará ainda maior. Ela olhará novamente para o pingente. Me responde uma coisa. O quê? Fernanda apontará para a joia. E isso foi um presente? Rafael parecerá confuso. O presente? Você ganhou isso por alguma coisa que fez? Rafael negará imediatamente. Não. Fernanda ficará séria. Então de onde veio? Ele tocará o pingente. É da minha família. Fernanda ficará surpresa. O da sua família? Sim. Rafael explicará que aquela joia será passada de geração em geração. Ela pertence à família há muito tempo. Fernanda sentirá um choque. Então você não ganhou isso recentemente? Claro que não. A resposta criará ainda mais dúvidas. Fernanda começará a perceber que o pingente poderá esconder uma peça importante do quebra-cabeça. A joia que ela associará a acontecimentos traumáticos não será um simples presente recebido por Rafael. Será uma herança familiar. E isso fará surgir uma nova pergunta: se Rafael não será culpado pela morte de Santiago e o pingente pertencerá à família há gerações, quem mais poderá ter usado aquela joia? Fernanda olhará para Rafael completamente abalada. A certeza que antes parecia absoluta continuará desmoronando diante de seus olhos. Ao mesmo tempo, Rafael continuará sem saber que será Fernanda quem terá puxado o gatilho. Ele também continuará sem saber que talvez nunca mais volte a andar. E mesmo diante de tanta dor, deixará claro que não amará mais Isabela. Fernanda, por sua vez, ficará cada vez mais perto de descobrir uma verdade capaz de mudar tudo o que acredita sobre a noite que destruiu sua vida. Sexta, 21 de agosto. Carinhosamente Otávio anima Isabela a se casar com Rafael. Agora que sabe a verdade, Fernanda diz a Rafael que nunca poderão ficar juntos e pede que se cuide muito. Ao sair do quarto encontra Isabela que a insulta e agride fisicamente. Depois ela conta a Rafael que não voltará a andar. Ele se desespera e precisa ser sedado. Isabela culpa a rival de ter contado a verdade. Otávio fica sabendo que um dos seguranças de Guzmán sobreviveu. Moreno e Antônio voltam a interrogar Luiz e ele repete o que disse no depoimento anterior. Fernanda também presta depoimento. Fernanda conta a Joana o que descobriu sobre o pingente, diz que se arrepende de ter salvado a vida de Otávio e que gostaria que todos soubessem que é um assassino e estuprador. Joana aconselha primeiro conseguir as provas contra ele. Isabel diz a Roberto que pretende continuar com seu plano de se casar com Rafael, mas assim que isso acontecer pretende fugir com ele. Rafael pede ao pai que lhe diga a verdade sobre seu diagnóstico. Fernanda se sente bem por ter ferido Rafael porque assim está vendo Otávio sofrer. Otávio diz ao filho que deve aceitar que já não pode andar. Fernanda se dá conta que quando Otávio a seguia pelo povoado já sabia quem era ela e que foi ele quem ordenou que a trancassem no frigorífico. Júlia critica Isabela por ter contado a Rafael que poderá ficar paralítico. Isabela ajuda Ângela e em troca do favor pede a ela que vigie Roberto. Otávio diz a Fernanda que sabem que atirou em seu filho e por que o fez. David visita Rafael no hospital e oferece seu apoio. Isabela faz Rafael acreditar que Isabela e Roberto vivem um romance. Rafael insiste com o médico para que lhe diga se no futuro poderá voltar a andar. Miriam pede a Luiz que não envolva Piero no problema de Fernanda. Otávio diz a Rafael que Isabela o ama de verdade. Luiz diz a Fernanda que ela não matou Otávio porque não é uma assassina. Otávio assassina o filho de Guzmán por ter se recusado a confessar. Martina pede a David que deixe de ser amigo de Rafael, mas ele se recusa a atender o pedido da mãe. Isabela volta a dizer a Rafael que quer cuidar dele. Fernanda procura pelo rifle, mas Joana o esconde. Joana diz a Fernanda que se ela contar a verdade para Rafael, Miriam e Luiz serão acusados de serem seus cúmplices e Otávio se vingará em Pietro. German está muito depressivo e Ângela lhe dá um abraço. Júlia entra nesse momento. Joana aconselha Fernanda a não se aproximar de Otávio, mas ela diz que precisa estar perto dele. Fernanda vai até o escritório de Otávio e diz a ele que permitirá que corra com seus cavalos.